Irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos, aqueles que vieram a primeira vez. Espero que sinta-se à vontade, tá? Pode dar um abraço aí quem você quiser. Hoje nós estamos comemorando mais um dia de vida. Você já comemorou o dia de hoje? Chegamos quase no final do dia e estamos vivos. Glória a Deus por isso. Sobrevivemos mais um dia. E que a gente nunca sabe o dia de amanhã. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, durante essa semana, eu meditando na palavra, gosto de fazer isso quando eu estou dirigindo, às vezes, e eu sempre fico pedindo para Deus me dar uma palavra. Eu constantemente falo, Senhor, algo que o Senhor quer que eu fale para alguém, para a igreja, para os jovens, para o YouTube. Existe algo, sabe? Eu fico pedindo para Jesus me dar uma palavra, tentar me mostrar algo. E nesses dias eu estava dirigindo e do nada, é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo fala essas coisas, né? Chama de do nada, é o Espírito Santo. Veio com um texto na minha mente. E literalmente, esse texto que veio na minha mente, foi como se dissesse assim, te alimenta desse versículo. Medita nesse texto. Rapaz, eu passei uns 2 dias só pensando nesse versículo. Imaginando assim as coisas ao redor dele. E quando o Salim falou assim, André, tu vai ministrar quarta-feira lá, na 14. Eu falei assim, Espírito Santo. Então, eu creio que vai ser uma palavra para abençoar a sua vida, tá, irmãos? Vou dar uma introdução básica aqui, só para a gente contextualizar o que eu vou falar. Não vai ser uma palavra longa, dia de quarta-feira a gente não pode se estender muito por causa do horário. Então, nós estamos aqui, no tempo aqui da palavra que eu vou ministrar, é no tempo de Cristo. O povo de Israel estava sendo dominado ali pelo Império Romano. E, obviamente, o povo judeu tinha toda aquela herança mosaica das leis, os dogmas e os ensinos nos tornaram homens muito religiosos, muito pragmáticos. E uma das coisas que Jesus confrontou nessa geração foram os fariseus, os religiosos, né? Jesus tratava com bastante misericórdia os pecadores, estava sempre com eles, mas ele era muito duro com os fariseus, porque ele dizia que vocês não vão até o reino, mas fecham o caminho de quem quer ir, né? Vocês são aqueles cegos que guiam cegos, que não tem direção nenhuma para onde vocês estão levando esse povo. E ele diz assim, Jerusalém é como ovelhas que não tem pastor. E sempre Jesus criticou esse tempo religioso. Então, esse tempo de muita religiosidade no meio do povo judeu, de Israel. Então, muitos daqueles homens não esperavam a vinda de Cristo. Eles não tinham aquele anseio de que aquele momento que Jesus estava ali era o momento certo. Quando João Batista apareceu, eles vieram até João Batista perguntando se você é aquele que viria. E João Batista foi bem claro em dizer que eu sou a voz que clama no deserto. E eu estou preparando o caminho. Mas vem um, depois de mim, eu batizo com água, mas ele virá batizar com fogo. Então, ele veio preparar um caminho. Mas isso é só a introdução do que eu quero chegar nesse texto que eu vou pregar agora. Então, dentro do Império Romano, já falei sobre a religiosidade, já falei sobre o tempo que nós estamos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Império Romano, resumidamente. O Império Romano, ele era muito vasto naquele período, dominando grande parte do que a gente chama de mundo daquela época. E ele tinha uma organização militar muito forte. Se eu não me engano, eram 7 hierarquias, né? Eu não lembro agora de cabeça todas, eu até pesquisei no YouTube no Google, e eu acabei não anotando. Mas a maior patente é general, aí depois vem várias patentes. São 7 patentes principais.
E dentre essas 7 patentes, a sexta patente chama-se centurião. O que é um centurião? Ele era um líder muito importante dentro do exército, porque ele era líder de 80 soldados. Apesar do nome ser centurião, não eram 100. Eles eram líderes de 80 soldados muito fortes e valentes. Então, geralmente, os centuriões, eles iam para as batalhas e formavam uma elite de guerreiros ali na hora da guerra. E então eles iam para lugares extremamente difíceis para vencer guerras. Eles iam lutar para morrer. Não tinha medo. Então, por esse motivo, por muitas vezes, por muitas guerras, os romanos foram vitoriosos, até mesmo quando os seus inimigos eram maiores. Por quê? Porque eles tinham um amor uma paixão pelaquela posição de proteger o seu império. E eles lutavam afim com aquilo. Eles sabiam, que se desse uma ordem para eles iam morrer para obedecer aquela ordem. Não havia inimigo, não interessa o inimigo. Se houvesse uma ordem para vencê-los, eles iam até a morte. Isso é a mente de um soldado do Império Romano. Então, Jesus, ele curou muitas pessoas no período em que ele esteve aqui na terra, que ele esteve aqui. Nós conhecemos muitas histórias dentro da palavra, onde as pessoas iam até Jesus e diziam: Senhor, me toque, por favor, eu sei que o Senhor pode me curar. A mulher do fluxo de sangue falou: se apenas eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E o cego lá gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós sabemos que Jesus curou muitas pessoas do povo judeu, através desse contato pessoal que ele tinha com as pessoas, de tocar, de ser curado. A Bíblia fala que Jesus, ele tinha compaixão das multidões, e aquela compaixão fazia com que ele curasse todos. A palavra de Deus diz assim: ele curava todos. Você imagina, passa a tarde toda dizendo: enxerga, fica curado, ser limpo, cura esse estômago, fica curado dessa coluna, cresce a mão, cresce o pé, cresce a orelha, não enxerga, enxerga agora. E ele passava a tarde toda ali, com o poder de Deus ali, curando pessoas. E dentro dessas histórias de cura, algo assim que é muito interessante, é que por diversas maneiras Jesus fala, dentro dessas experiências de cura com o povo dele, é que algumas vezes Jesus fala assim: a tua fé te curou. E é como se, nós sabemos que Jesus tinha poder para curar, claro que tem, mas a atitude que as pessoas tinham de ir até Cristo, crendo que realmente seriam curadas, potencializava absurdamente a sua cura. Então, por isso que o tema dessa palavra é fé abrupta. Porque a fé canalizada em Cristo potencializa o resultado dela. Quando você sabe, é por isso que muitas vezes quando nós recebemos um pregador de fora, nós temos a tendência de sermos muito mais espirituais do que quando nós simplesmente recebemos a palavra dos pastores da igreja, que vocês já estão habituados a conviver. Porque quando a gente fala assim: irmãos, esse domingo virá um pregador, fulano de tal, o Senhor tem usado a vida dele, você já cria a expectativa no seu coração. E se você está passando por alguma situação, na hora você diz assim: eu vou e eu tenho certeza que aquilo vai acontecer na minha vida, naquele cara ali vai tocar em mim, e ele vai orar, eu vou lá para frente. Você cria a expectativa que faz com que potencialize a fé. Mas isso não significa que, se não fosse o Salim, ia ser diferente. O que faz a diferença não é a pessoa que prega. O que faz a diferença é a expectativa que nós cremos na cura que Cristo pode fazer através de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Sabe, eu tenho buscado, assim, em Deus, na minha vida, pôr em prática essa fé absurda de você tentar acreditar naquilo que você não vê. Assim como a palavra de Deus desse ano, Deus é um Deus
que faz o impossível possível. E eu estou assim, não querendo me glorificar, assim, eu estou falando no sentido de que é um anseio que eu quero viver essa palavra desse ano. Eu quero viver. Então, até, Cristóvão, eu fui lá na reunião com a arquiteta começou a falar os problemas que ela passou de saúde. Ela fala para todo mundo, acredito, né? Pelo que você está rindo aí, ela deve falar para todo mundo. Só que naquele momento eu falei para ela assim, eu vou orar por ti agora. Amém, pode orar. Eu fui lá para dentro e meti, coloca a mão onde é que é o teu problema aí, meu irmão. Comecei a orar por ela. Porque eu falei, você vai ser curada, em nome de Jesus, eu não aceito isso na sua vida. Sabe? E essa nossa disposição de acreditar que Deus vai fazer, ignorando totalmente a tua noção humana de que aquilo pode ou não pode acontecer. Então, destruir a tua análise humana de que aquilo é possível ou não é possível, precisa acontecer. De forma que você ponha a mente de Cristo em você e olhe aquela situação como assim, é possível sim, pelo poder de Jesus. E em todas as áreas da sua vida, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela de emprego, seja ela de qualquer que seja, você começar a exercitar a sua fé, fazer com que ela se torne de fato palpável na sua vida, experimentar. Tem pessoas que passam 10 anos da sua vida dentro da igreja sem nunca ter experimentado algo sobrenatural, de cura, de milagre financeiro na sua vida. Irmãos, eu passei uma situação em janeiro que, meu Jesus amado, foi uma situação difícil, assim, de dezembro para janeiro, financeira. Aí eu falei assim, Jesus, a gente colocou uma palavra do Deus do impossível, mas as coisas parecem contrárias. E quando a gente lança uma palavra, parece que naquele momento, tudo que é contrário vem para ti. Eu creio na minha cura, no outro dia parece que tu está pior. Acontece com você? Você fala assim, Jesus, eu creio que esse mês vai prosperar. Piora a dívida. Já aconteceu com você? Né? Alguém chega para você e diz assim, ora pela minha avó, né? Nem Inácio. Cadê o Inácio? Ora pela minha avó. Eu oro, a mulher morre. E parece que todas essas coisas acontecem para ver se realmente meu coração é capaz de acreditar ainda. Quando as coisas são contrárias. É ou não é uma aula de fé isso aí? Porque, pensa comigo, irmão, vamos ser racionais aqui. Se eu colocar a mão na primeira pessoa que orar e ela ficar curada, meu amigo. Mas não, o Senhor permite que eu tenha que orar pelo menos por umas 1000 pessoas. Até eu ver a cura acontecer e Deus olhar, rapaz, esse cara é insistente. Certamente eu precisarei ter uma cura através da vida dele, porque ele não vai desistir, entendeu? Então, essa insistência em crer que realmente Deus é um Deus do impossível, vai fazer diferença na sua vida. Não desistir, não parar de orar, de interceder. Música da Ludmilla. Já estou dando a dica. Não parar de orar, de interceder, de acreditar, de potencializar abruptamente a sua fé direcionada para Cristo. Irmãos, é uma luta, porque nós somos seres humanos que habitamos numa carne que parece que tudo é contrário. E isso é que a gente tem que lutar, alimentar o espírito todos os dias para conseguir colocar essa carne na coleira. Matar, não mata. Matar 100% não mata. Mas deixar ela ali no cabresto, dá para conseguir. Em nome de Jesus, irmão. Agora vamos ler comigo a palavra no livro de Lucas, capítulo 7. Vamos ler agora
o texto pelo qual eu falei para vocês que nessa semana estava ardendo no meu coração. Lucas capítulo 7. Eu vou ler para vocês. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, que é a cidade lá de Pedro, se não me falha a memória. Aos que lembram, digam sim. É de Pedro? Ninguém lembra se é a cidade de Pedro? E o servo de um centurião, acabei de falar, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Então nós estamos falando aqui, mais uma vez eu vou voltar, nós estamos falando de um homem de guerra que entende de autoridade. Olha que interessante. E ele ouviu falar a respeito de Jesus, ele não era judeu. Enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhes que viessem curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou na sinagoga. Então Jesus foi até aquele lugar, e já perto da casa do centurião, enviou-lhe amigos, porque não sou digno de dizer-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, olha só que interessante aqui. A forma como Lucas ele descreve essa história é assim: aquele centurião manda os anciãos avisarem a Jesus sobre o seu servo. Jesus prontamente vai até aquele lugar. Antes dele chegar à casa do centurião, ele manda um mensageiro dizer: por favor, não passe daqui, porque eu não sou digno da tua presença na minha casa. Olha só o coração daquele cara. Aí ele diz algo interessante. Ele diz assim: porém, manda com uma palavra, e ele será curado. Olha só, vai até Jesus e diga para ele, dá uma ordem de cura. Eu não sou digno dele chegar aqui, mas peça para ele dar uma ordem de cura. E aí ele vai explicar, olha só que interessante. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados também a minhas ordens. Ele tem 80 soldados à ordem dele, disponíveis. E digo a este, vai, e ele vai. E quando eu digo para outro, vem, ele vem. E quando falo ao meu servo, faz isso, ele faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus. Olha só, isso deixou Jesus impressionado. Voltando para o povo que o acompanhava, disse-lhe: afirmo-vos que em Israel, mesmo em Israel, eu não achei fé como essa. Olha que interessante. Ele manda um servo dizer: eu sou um homem de autoridades, tenho 80 homens debaixo de mim, e quando eu digo para fazer algo, eles fazem. Tu também podes fazer a mesma. Dá uma ordem, ele será curado. Jesus nem foi lá, Jesus nem tocou. Ele foi impactado pela fé de uma pessoa que acreditou que existia algo além do toque, existia autoridade. E Jesus voltou. Olha só, a Bíblia não fala que Jesus deu a ordem. Olha que interessante. A Bíblia fala que Jesus simplesmente voltou e disse para os seus irmãos: não vi fé igual a essa em Israel. Impressionou Jesus. Esse ponto que eu quero chegar. Quando nós somos capazes, dentro da nossa fé, de entender a autoridade que Cristo tem, a ponto de dizer: eu sei que Ele vai fazer. E esse homem impressionou Jesus.
E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu fico clamando para Jesus, algo que eu nem acredito que vai acontecer. Essa é a verdade. Como se fosse alguém pedindo misericórdia, desesperado para comer migalhas, sem compreender o que um homem que nem judeu era, nem conhecia as leis, na certa não vivia, não nasceu sobre as leis judaicas, mas ele entendia de alguma coisa, ele entendia de autoridade. E quando ele ouviu falar que Jesus curava pessoas, ele disse assim, esse tem poder sobre a cura do meu servo. Como é que nós enxergamos Jesus, irmãos? Como é que nós enxergamos a capacidade que Jesus tem de agir na nossa vida? A pergunta é, como nós conseguimos colocar Jesus na nossa vida? Porque a forma que nós vemos Jesus é a forma que vai ser agido na minha vida as coisas. Que a ação acontecerá na minha vida. Por isso que Jesus falou, é segundo a vossa fé. Se não tiveres fé, não vai acontecer. Mas há algo muito legal na palavra de Deus, porque ele diz assim, se não tiveres fé, peça ao Pai que Ele dá. E ainda te diz assim, tu não tem? Eu te dou, mas tu tem que pedir também, e com fé. Como é que eu peço fé com fé, se eu não tenho fé? Eis a questão. É uma questão complicada aí. Mas eu preciso buscar em Deus essa compreensão de que Deus não está dentro da minha caixinha psicológica aqui, que eu acho que Deus tem que agir dessa maneira, desse jeito. Mas dizer assim, Senhor, como está escrito na Tua palavra, assim será. E eu creio que isso vai acontecer em Teu nome. E começa a declarar e a posicionar. Uma vez um homem me disse uma história interessante sobre isso. Ele encontrou uma pessoa ao qual orava muito para que algo acontecesse na sua vida. Ele estava desempregado há muito tempo. E ele encontrava com ele, como é que está? Você conseguiu um emprego? Não, cara, sabe, eu tenho pedido para Deus aí e tal, mas as coisas não estão acontecendo. E o homem foi comovido ali pelo Espírito a dizer para ele, você tem certeza que você está pedindo da forma correta? Você tem certeza que você está agindo da forma correta diante dessa situação? E naquele momento eles tiveram uma ação diferente. Vamos orar. E começaram a dizer, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que aquilo que ligar na terra terá sido ligado nos céus. E nós ligamos agora e amarramos o diabo e todas as setas do maligno e declaramos que esse emprego vai acontecer na sua vida. A atitude mudou. Não era, por favor, Pai, se sou digno de simplesmente. Mas era uma atitude de filho. Eu sei que toda autoridade foi te dada nos céus e na terra e tu deu essa autoridade para mim. E eu quero me posicionar como um filho. Em nome de Jesus, eu declaro que isso vai acontecer na minha vida. E seja feito conforme a tua vontade, Senhor. A nossa atitude diante da situação é que vai fazer com que ela realmente aconteça. E é isso que eu estou procurando experimentar na minha vida. Pai, eu não aceito ficar choramingando, eu quero ter uma atitude de fé. Eu quero impressionar o Senhor. Eu preciso crer no impossível na minha vida. A palavra profética do ano. Eu quero ser esse centurião que diz assim, tu tem autoridade, só dá ordem aí. Manda aí, dá ordem aí que vai dar certo. Já pensou, cara? Ele nem conhecia a palavra. Como é que nós vemos Jesus? Que cristianismo é que nós estamos construindo para a nossa vida? Isso me preocupa. Será que a religião é cheia de dogmas, cheia de pragmatismos? Ou ele é algo realmente prático na minha vida? Irmãos, às vezes a gente comete um erro. Somos humanos, obviamente. E de vez em quando a gente comete uma falha. Quantas vezes você pede perdão quando você comete um pecado? Hein, Jorge? Quantas vezes tu pede perdão para Jesus? Eu deduzo aqui que você deve passar alguns dias, talvez, pedindo perdão por aquele pecado. Eu estou certo ou estou errado? Às vezes você já errou há 3 dias atrás, você vem na igreja e diz, Senhor,
eu te peço perdão pelo... Você não acredita no perdão? Se naquele momento que você errou, você já pediu perdão, você ainda duvida que ele te perdoou, pedindo 3 dias perdão? Olha como a gente vê Jesus. Eu não estou dizendo que aqui é um álibi para ficar pecando. Está amarrado, irmão, em nome de Jesus. Eu estou dizendo que quando nós caímos, o que a palavra de Deus diz? Ele é o nosso advogado. Quando nós caímos, nós temos um advogado. É só a gente chegar e dizer, eu errei, me perdoe, Senhor. E pronto, cara. Aí o diabo vem, tu pecou, eu falei, já pedi perdão, cara. Aí, aquela... E ele vem acusar, passa dias acusando. Você não pode fazer isso porque você, naquele dia, fez aquilo. Vou contar uma história sobre a autoridade que eu ouvi essa semana, para terminar, irmão, para terminar. Lá no sul tinha um pastor que ele era um homem que entendia o seu lugar como servo de Deus e como filho de Deus. Ele era um cara assim, que gostava de comer, uma barriguinha saliente. Disse que ele amava Coca-Cola com porquinho frito. E as pessoas de fora, quando viam aquele homem, diziam, esse cara não é um homem espiritual. Mas ele entendia o lugar que ele tinha em Jesus. Uma vez os seus discípulos estavam pregando a palavra na rua e um homem caiu endemoniado. E eles começaram a orar para que aquele demônio saísse daquele homem e não acontecia. Então um dos homens disseram, vamos levá-lo até o pastor, que ele está lá na igreja. E o pastor estava lá na igreja com uma bermudinha, uma camisa aqui aparecendo a barriga, sentado, relaxado, tomando uma coca. Os homens pegaram aquele cara, estava endemoniado, eram 3, 4 segurando ele. Quando chegou perto da igreja, o demônio não queria entrar. Não. E o cara lá sentado, o que foi? Pastor, o cara está aí. Traz ele aí. Assim mesmo. Sem nenhuma expressão de homem espiritual. O cara não queria entrar na igreja. Eles foram lá, arrastando, e colocaram o cara lá perto dele, e ele lá. E todo mundo esperando, ele vai falar assim, sai em nome de Jesus, eu tenho certeza que ele vai falar. Aí ele falou assim, levanta ele aí. Levantaram ele, aí ele foi embora assim, e bateu o ombro no cara e foi embora. Aí o cara ficou são na hora. Ele não deu uma palavra de ordem. Ele foi embora e bateu o ombro no cara. O cara caiu no chão e já... O que aconteceu? Porque ele sabe quem ele é. Mas a religião diz que não. Que ele deveria se posicionar em nome de Jesus Cristo pela ordem da unção plena. Ele conhece a autoridade que ele tem em Cristo. Ele sabe que ele é a luz do mundo. Ele entende quem ele é. E na cabeça dele deve ter pensado, eu vou só chegar perto desse demônio e vai sair. Entendeu? Essa história, cara, mexeu comigo. Falei, meu Deus, cara, a gente está muito longe de entender quem nós somos em Jesus. Nós somos religiosos demais. Amém? Vamos começar, irmãos, a buscar esse impossível mesmo nas nossas vidas, sabe? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero. Eu sei que às vezes as coisas parecem contrárias, mas não desista de acreditar e de buscar e de lutar por esse impossível de Deus. Em nome de Jesus.